Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Semana que vem já estaremos no mês de julho, ou seja, segundo semestre de 2021. E aí continua a pandemia ainda a trazer preocupações para todos nós, né? E esperamos que realmente os governantes e aí os governadores, os prefeitos que são os responsáveis pela administração desta pandemia possam botar um pouquinho a cabeça no lugar e ver que tudo que eles fizeram lá em nome da ciência, como aqui no caso do governador, não deu resultado. Nós temos mais de 30 mil mortos no estado com toda a ciência aplicada pelo senhor Eduardo Leite e não deu resultado. E assim em todo o país, essa questão da ciência foi comprovadamente uma grande pantomima exaurida da boca de governadores e de prefeitos. Não deu resultado nenhum, então vamos caminhar por outro rumo e, sobretudo, vamos reconhecer aqui o governador Eduardo Leite que a sua estratégia daquelas bandeirinhas e tal, que bandeirola para cá e para lá, foi um fracasso, não deu resultado. Então, vamos agora olhar para o futuro e ter um pouquinho de humildade, né, de reconhecer o grande erro que o senhor cometeu aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. Bom, nós vamos começar o nosso programa dessa semana, claro, com o momento empresarial. E neste momento empresarial, Giovanni D'Agostin, como é que tá, meu guri? Tudo bem, tudo na Santa Paz. Como é que está caminhando aí a Campeonato Brasileiro, teu time? Meu time está na zona intermediária da tabela, zona. né? Na zona intermediária. E o teu? Queria saber. A pergunta que faz aqui sou eu. Aqui faz a pergunta é o apresentador. O convidado tem que responder, né? Bom, de qualquer maneira, sucesso. Eu desejo, sabe, que sou muito teu amigo, desejo sucesso para o teu time e tal, né? E nós estamos aí numa competição muito grande, tá? Bom, vamos falar sério agora. É a questão empresarial. Nós estamos aí em projetos do governo e tal, e parece que a questão dos dividendos está preocupando os empresários. É verdade? É verdade, Silvio Lopes. Recentemente foi publicado pelo Estadão uma manchete, uma notícia de que para isentar o imposto de renda das pessoas físicas, né, para ampliar ali a tabela progressiva, né, de modo a conferir isenção para quem ganha até R$2.000. Que há muitos anos não é reajustada, né? Que há muitos anos não é reajustada. O governo teria, então, proposto ou feito ali algum tipo de estudo para taxar os lucros distribuídos, os dividendos distribuídos em 20%, não é? Então, esse é um tema que, de certa forma, preocupa os empresários, né? Até porque muitas empresas têm lucros para distribuir e os empresários ficam inseguros com relação ao seu planejamento, se é melhor distribuir agora, se isso não vai dar em nada, né? Como é que vai acontecer se distribuir depois, se capitaliza a empresa, se descapitaliza, o que faz, não é? Então, eu vim aqui trazer um contexto histórico, né, que precisa ser levado em consideração pelo governo e espero que esteja sendo levado em consideração pelo governo. É possível que talvez isso tenha passado desapercebido, talvez, né, pela mídia. Ocorre que até o ano de 1995, o lucro distribuído para os acionistas, para os sócios das empresas, eles eram tributados, né? Até 1995. Então, a partir de 1996, no governo FHC, ficou alterada a legislação no sentido de que as empresas pagam um adicional do imposto de renda de 10% e, em contrapartida, a integralidade dos lucros distribuídos para os acionistas e para os sócios passam a ser isentos do imposto de renda. Então, naquela ocasião, isso vige até hoje, a empresa que lucra acima de R$20.000 por mês, sobre o excesso dos 20 mil, além dos 15% que é a alíquota geral do imposto de renda, essas empresas pagam de adicional do imposto de renda 10%, né? Esses R$20.000, que é o lucro, digamos, o limite de lucro que a empresa ofere sem a tributação do adicional, então foi instituída numa lei em 95, começou a vigorar em 96, e até hoje não foi reajustado esse valor. Então, se nós trouxéssemos a valor presente os R$20.000 de 95 para cá, é possível que isso hoje representaria lá mais de R$100.000 por mês de lucro para ser taxado no adicional dos 10%. Fazendo esse breve histórico, né, o que eu espero é que, se porventura
as empresas sejam taxadas pelo fato de distribuir lucro para os sócios, então que se extingua o adicional dos 10% do imposto de renda. Afinal, lá atrás, esse adicional dos 10% foi uma moeda de troca para que houvesse a isenção da distribuição dos lucros. Tá, tem um telespectador que está perguntando aqui o seguinte, Giovanni. Qual é a diferença entre lucro e dividendo? Na grande verdade, dá para se dizer que são sinônimos, né? O dividendo é que a legislação das sociedades anônimas estabelece a obrigatoriedade das empresas em terem lucros, né, de distribuir dividendos aos acionistas, né? Então tem ali O dividendo é originado do lucro. O dividendo é originado do lucro, entende? E a nomenclatura dividendo ela é mais apropriada para sociedades anônimas. Bolsa de valores, é isso também, né? Exatamente. Bolsas, né? E o lucro, que de certa forma, então, tem o mesmo significado, é mais aplicado para as outras formas societárias, né? Sociedades limitadas, enfim, que até mesmo as firmas individuais, né? Essas sociedades simples, que são os atos constitutivos registrados nos cartórios, distribuem lucros para os sócios, né? Que equivale, dá para se dizer, à questão dos dividendos, né? Sobre o tema, Silvio Lopes, aí da possível eventual taxação dos lucros para frente, não é? Dessa discussão que está sendo feita, é um tema muito importante porque vai impactar na capitalização ou descapitalização dos lucros na empresa, não é? Então, hoje, veja só, pelas regras que começaram a valer a partir de 1996, se a empresa ofere lucro, um lucro razoável, e fruto desse lucro a empresa reinveste na própria empresa, compra parque fabril, enfim, vamos imaginar que do lucro ela compre parque fabril para aumentar a capacidade produtiva. Igual, essa empresa está sendo taxada pelo adicional dos 10%. Então, a questão do adicional dos 10% é que mesmo que a empresa não distribua lucro e reinvista o lucro para dentro da própria empresa, ainda assim ela é penalizada, dá para se dizer, com a taxação desses 10%. Então, quem sabe... seja, isso aí desestimula o processo de investimento da empresa. Desestimula o processo de investimento da empresa, essa atual normatização. Claro, essa conjuntura toda aí, né? Então, quem sabe um estudo, não para aumentar a carga tributária, mas para reavaliar esse modus operandi tributário, no sentido de que se a empresa reinveste o lucro na empresa, não tem essa taxação extraordinária, e se, porventura, a empresa é descapitalizada através da distribuição de lucros ou dividendos, então, nesse caso, quem sabe aí haja ali uma taxação que seja talvez equivalente ao que seria antes, né, ou atualmente, através desse adicional do imposto de renda. Isso é uma medida que me parece louvável. Tá, um minutinho para ti agora, uma questão final. Assim. Nós temos aí uma estimativa, viu, Giovanni, de crescimento do PIB esse ano de 5%. Isso ajuda as empresas, claro, do ponto de vista até de ânimo, né, de otimismo para os próximos meses. Olha, Silvio Lopes, dentro de um contexto recente de depressão da economia, que me parece absolutamente normal dentro do cenário da pandemia e desses lockdowns que foram instituídos, não só no Brasil, mas a nível global, né? Então, houve uma depressão econômica e agora o grande desafio é saber quais são os países que vão retomar o crescimento, né? Porque agora... A China foi o primeiro, né? A China foi o primeiro. Agora o primeiro foi a China. Então... Quer dizer, aliás, a China não sofreu absolutamente nada com a pandemia. Ela espalhou pelo mundo, mas ela ficou completamente, digamos assim, blindada com relação a isso. Tem isso, né? Agora, tem outros países que daqui a pouco vão demorar muito mais tempo, né? Pelo Itália, que a gente... por exemplo, que tem um problema sério, a Itália, né? Que a gente está depreendendo, vai demorar mais tempo para retomar a atividade econômica, né? O Brasil, me parece que está retomando com uma certa rapidez, até mesmo na relação com os outros países vizinhos nossos da América do Sul. Isso é muito importante para a nossa economia. E o Brasil só está assim porque ele tem um governo hoje que está preocupado com isso, com a questão do desenvolvimento econômico, né? Tanto é que aquela coisa, aquele falso dilema, vidas e ciência, né? Fecha, não fecha, o presidente sempre foi muito claro, pode até criticar o presidente, mas eu acho que foi um exagero esses lockdowns que foram aí, de certa maneira, indiscriminadamente adotados no Brasil e que acabaram sendo responsáveis aqui. Eu nunca esqueço, em Porto Alegre,
pessoas empresários que se suicidaram, empresários que foram à falência e tal, por causa do exagero, né? Daquelas coisas de o cara não querer se responsabilizar, então fecha tudo, porque aí tira o dele da reta, né? Como foi o caso aqui do prefeito anterior de Porto Alegre, como é o caso do atual governador, então as coisas ficam muito complicadas. Giovanni, obrigado pela tua presença, até a semana que vem. A semana que vem, um forte abraço. Um grande abraço, bons negócios. Bons negócios. Olá, temos todos o potencial mental para nos superar e vencer os problemas. Resignar-se diante deles é covardia. Seja, pois, resiliente, ou seja, coloque seu potencial da energia de sua mente a funcionar. Os vencedores são resilientes. Para eles, não há obstáculo intransponível. A questão é como superá-los. Aí entra a ação, a estratégia, mas, sobretudo, a vontade de ir adiante e nunca recuar. O vencedor é todo aquele que aceita o desafio. Por mais que seja difícil, por mais que pareça um duelo como foi Davi contra Golias. Lembre-se, Davi venceu quando tudo e todas as circunstâncias apontavam para a sua derrota. Vencer é algo sempre possível. E esse é o alvo dos que têm o espírito da vitória como fogo aceso na sua alma. E você é um desses. Boa e abençoada semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Olá, telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. Hoje eu quero apresentar o livro A Estrutura das Revoluções Científicas, de Thomas Kuhn. Apesar de ter sido escrito lá em 1962, ele ainda permanece atual e explica muito o momento que nós estamos vivendo. O livro fala sobre paradigmas e, segundo o autor, a evolução do conhecimento não é feita como uma parede, onde se vai colocando tijolo por tijolo até findar a obra, né? Segundo o autor, o conhecimento evolui das revoluções e nós, atualmente, estamos enfrentando uma grande revolução originada da crise que está mudando o mundo. Podemos dizer que a pandemia é um marco mundial, antes dela e depois dela. O livro de Kuhn revolucionou o pensamento do século XX e permanece atual até hoje em dia. E a pandemia fez o mundo mudar. E se trabalharmos como fazíamos até março de 2020, nós não teremos nenhum resultado positivo. O paradigma de gestão mudou. É preciso trocar o chip para que a empresa siga prosperando. Uma boa semana a todos. Bom, antes de mais nada, eu quero lembrar para vocês o escritório Michel Soares e Advogados. O Michel, que é nosso parceiro aqui no programa, lembrando que são profissionais competentes e especializados com mais de 10 anos de atuação aqui no mercado porto-alegrense e gaúcho, localizado bem no coração, no centro histórico de Porto Alegre, e oferecendo uma ferramenta moderna e ágil para os seus clientes. Atendimento, claro, online, neste momento ainda de pandemia. Telefone está aí para vocês, 51, que é o prefixo aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, 99-314-1544. Um grande abraço ao nosso Michel Soares, nosso advogado aqui do nosso Economia e Desenvolvimento. Bom, estou recebendo aqui uma amiga querida, Luísa Gonchorowski. Luísa, muito prazer em tê-la novamente. Gostaria que tu viesse mais vezes, mas nem sempre é possível. Obrigado pela tua presença aqui. Imagina, o prazer é meu. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui novamente, né, Silvio?
A Luísa que é coach, né? Coach, famosa aí, com grande trabalho já feito, inclusive na associação de coaching aqui com o Ronald, não é isso? Isso, a formação que eu fiz foi pela SGC, que agora é o IHD do Ronald, né? E sim, eu atuo com carreira, com desenvolvimento, sou formada em gestão de recursos humanos e atuo assessorando profissionais a encontrarem o seu propósito profissional e se reencontrarem e a passarem para o seu próximo nível, né? Claro. Bom, Luísa, naturalmente que o coach tem um papel importante na sociedade, na medida em que ele orienta, encaminha, instrumentaliza as pessoas a terem o desenvolvimento profissional, familiar, enfim, como pessoas, né? O que tu estás aprontando para nós aí? Então, a gente sempre está trazendo novidades, sempre pensando em inovar, né? Com base nos meus atendimentos, eu idealizei um método de desenvolvimento profissional chamado Evolua-se, Silvio. E esse método, ele é baseado em 4 pilares: o autoconhecimento, o protagonismo, o planejamento e a ação. Então, assim, com base nesses 4 pilares, a gente desenvolve, né, orienta o profissional para que ele encontre aí a sua melhor versão, seja numa transição de carreira, seja num processo de recolocação profissional. E a grande novidade que eu venho aqui contar, né, em primeira mão, é que em agosto, próximo agora, nós estaremos lançando o primeiro curso online baseado no método Evolua-se, o Evolua-se Conquiste o Emprego dos Sonhos, que é um curso online totalmente voltado para a recolocação profissional. Então, além das práticas, né, de construção de um currículo estratégico, preparação para entrevista, a gente vai mais além através desse método. A gente trabalha o despertar do protagonismo profissional, fazendo com que o profissional ele se entenda, aproprie-se da sua história, né, e a partir daí comece a construir uma carreira sólida, uma carreira de sucesso. E justamente num momento como esse que nós enfrentamos, né, Luísa, muito desemprego e tal, muitas pessoas que perderam o rumo e elas precisam se reencontrar e reencontrar esse rumo. Veja bem, segundo dados do IBGE, de março do ano passado, quando começou a pandemia a se espalhar no Brasil, até hoje, 2.700.000 novos MEIs, micro e pequenas empresas, foram criadas no Brasil. Ou seja, muitas dessas pessoas criaram essas MEIs exatamente porque eles perderam emprego, por necessidade, né? E outras por característica pessoal, quer dizer, olha, eu quero como tu ser protagonista da minha vida, então criar isso. Mas para ter sucesso nisso, precisa o quê? Precisa investir em autoconhecimento, precisa investir no seu desenvolvimento, precisa se aperfeiçoar e estar sempre em movimento, né? Isso é fundamental. E é justamente isso, Silvio, que a gente propõe através do método Evolua-se, é esse despertar, né? Esse protagonismo profissional. Dentro do método, além da carga horária normal, assim, que a gente vai apresentar, a gente tem diversos bônus e diversas aulas, inclusive uma aula falando sobre as skills, as habilidades e competências necessárias para quem quer empreender. E essas aulas, eu já quero aproveitar e convidar todos a participarem, elas serão aulas gratuitas, online também, é só fazer uma inscrição. Então, quem quiser saber mais, a gente vai começar a divulgar as datas a partir dessa semana lá no meu perfil no Instagram, se me permite, Claro. Que é o Luísa, com S, @ Luísa RHF Talentos. Então, lá a gente vai estar divulgando toda a programação do curso, além de muito conteúdo sobre desenvolvimento, sobre recolocação profissional. Aliás, sabe que hoje tem muitas fontes de informação, forma de se relacionar com as pessoas e tal, mas tem muita gente como eu, né, já de uma certa época mais atrás, que prefere o telefone. Quer dizer, eu tenho um telefone para contato, o WhatsApp e tal. Tem isso, também essa alternativa, Luísa? Claro. É o 51, aqui em Porto Alegre, né? 985-273689. Esse é o meu contato. Podem... E como é que tu está vendo assim, o efeito da pandemia na questão do ânimo das pessoas, das pessoas que estão empregadas e tal, na questão da área de recursos humanos? Porque hoje o papel daquele que centraliza, digamos assim, as relações humanas nas empresas, ele acaba sendo mais preponderante ainda, né? Com certeza. Então, eu, como recolocadora, atuando com recolocação de carreira, eu recebi muita procura de profissionais que foram desligados, enfim, né? Ou que quiseram também, nesse momento de pandemia, se reinventar, trabalhar de uma forma autônoma, empreender, né? E estavam buscando ali uma base. Inclusive, foi isso que me fez idealizar esse método, porque o tempo da gente é finito. Então, a gente tem uma agenda, né? Que tem ali
uma limitação. E através do método, a ideia é justamente essa, é levar a mais profissionais esse conhecimento, é atingir um público maior de uma forma bem democratizada, de uma forma bem fácil, né? E realmente a pandemia ela trouxe diversas ansiedades, diversas situações ali que provocaram ansiedade e aos profissionais. Mas eu vejo assim com otimismo, Silvio, eu vejo uma retomada. Tanto na abertura de vagas, eu conheço bastante gente da área de recursos humanos, bastante empreendedores, empresários, e eu percebo que o pessoal está retomando, está fazendo contratações, as empresas tiveram que se reinventar, né, em virtude da pandemia, e esse tempo, assim, já passou e as coisas estão voltando gradativamente ao normal. Eu vejo isso de uma forma muito otimista. O papel do coach é importante, eu vejo como economista, como observador das relações humanas, do desenvolvimento das coisas, das questões todas, das empresas, do emprego, do desenvolvimento do país, importante no sentido de fazer com que as pessoas deixem de se vitimizar e deixem de depender dos outros, do Estado e tal, e busquem ela própria, ou elas próprias, o seu caminho, né? Então, isso é importante. Quer dizer, tu achas que as pessoas hoje estão mais, digamos assim, aptas a absorver esse ensinamento e, por exemplo, assim, o papel do coaching e do psicólogo? Vou te fazer uma provocaçãozinha. Qual é a relação entre eles? Então, o psicólogo ele tem uma visão clínica, né? E bem relacionada ao entendimento do indivíduo, enquanto, né, eu até não sou psicóloga, não vou entrar nessa, mas o coach, ele tem justamente o papel que tu mencionou, ele tem um papel muito forte em desenvolver, em despertar o indivíduo, né? Exatamente, a ele tomar suas próprias decisões, a ele entender dentro do contexto e das ferramentas que ele tem, o que ele pode fazer para ser um agente, né, para promover mudanças efetivas na sua vida, na sua carreira. O presidente Roosevelt me disse uma certa vez que ele teve um papel estratégico nos Estados Unidos lá na década de 30, depois da Grande Depressão e tal, mas ele sempre dizia o seguinte, que o Estado não deve ser ele, digamos assim, o capacitor, né? Ele dizia exatamente esse termo, capacitor do indivíduo. Ele não deve subordinar o indivíduo a ele. Ele deve proporcionar, segundo o presidente Roosevelt, proporcionar condições para que o indivíduo busque o seu próprio caminho. Esse é também um papel do coach, né? Exatamente. Despertar esse interesse. O pessoal tem que fazer a tua própria vida, não depender de ninguém. Instigar, né? Através de perguntas, através de propostas de reflexões, esse protagonismo profissional. O que está ao meu alcance, o que eu posso fazer, o que depende de mim enquanto profissional para buscar, né, me desenvolver, para encontrar os gaps. E também está muito relacionado ao autoconhecimento, que é o grande pilar de todo o desenvolvimento. Quando eu conheço as minhas limitações, quando eu conheço as minhas necessidades de melhoria, eu consigo ter clareza sobre quais são os próximos passos, né? Como é que tu está vendo esse desenvolvimento da economia do país? Nós temos agora uma previsão de crescimento de 5% do PIB esse ano, né? Já lá no começo do ano era 2,5%, 3%, já subiu para 5%. Tem institutos aí que estão dando um pouco mais, 6% até 7%. Isso, do ponto de vista da economia, é muito bom porque a atividade econômica, ela se acelerando, ela faz com que as empresas que perderam possam recuperar o que perderam e aquelas que estão agora entrando no mercado, se desenvolvendo, se reinventando, como tu usaste o termo, elas possam também agregar valor e abrir oportunidades de trabalho. Como é que tu está vendo esse cenário? Com certeza. Então, eu vejo uma retomada, né, na confiança com relação à abertura de vagas, né, que é a minha área assim, de atuação. Eu vejo que as empresas precisaram de um tempo aí para respirar, para reestruturar processos, para repensar um negócio e agora estão voltando porque não tem como parar, né, Silvia? É necessário voltar da forma adequada, né, da melhor forma dentro de cada realidade de negócio, mas eu vejo com muito otimismo assim essa retomada. Tem muito profissional no mercado, então assim a importância de se diferenciar enquanto profissional também, está buscando uma recolocação de uma forma mais assertiva. Isso é importante, mas os bons, eles vão ser, sim, vão obter sucesso através, né, os melhores, as pessoas que estão se desenvolvendo, que estão cuidando das suas habilidades, que estão desenvolvendo novas competências e que estão principalmente adaptadas, né, ou se adaptando a essa nova realidade. Tu falaste uma coisa, é uma questão da pessoa que vai buscar a capacitação através do coaching, mas também existe uma grande concorrência entre os coaches, né? Porque hoje a profissão de coaching ela é muito bem expandida, ampliada, tá? Tem muitas pessoas, sobretudo no mercado, muitas mulheres, né, no coaching, né? E é preciso, então, ter esse diferencial, como tu tens, né, que sobressai nisso na questão de passar para essas pessoas de maneira competente, de maneira capaz,
a forma de elas se realizarem, não é isso? Exatamente. Existem muitos profissionais disponíveis no mercado e isso é muito bom. Existem profissionais muito bons, né? A competição é boa nisso aí. Exatamente. E eu acho que toda a competição, assim, no sentido de disponibilidade de opções, ela acaba gerando uma excelência, porque os profissionais, eles precisam se diferenciar, eles vão buscar mais desenvolvimento, então isso é muito bom, né, de uma forma geral, assim. Luísa, resumidamente, qual é anuncia de novo aí para nós aí o curso, as possibilidades e como as pessoas podem fazer contato com vocês. Então, quero deixar aqui o convite para você que está buscando uma recolocação profissional, buscando fazer uma transição de carreira, que conecte-se com a gente na minha página do Instagram, @luisarhftalentos, onde a gente vai estar lançando, no mês de agosto, o curso Evolua-se e Conquiste o Emprego dos Seus Sonhos, que é um curso baseado em 4 pilares: o autoconhecimento, o protagonismo, o planejamento e a ação. O curso é lançado em agosto, né? Exatamente. E em breve, mais novidades e datas, Silvio. E agosto é chamado como o mês do cachorro louco, né, Lucas? Tu que sabe muito bem lá, mês do cachorro louco. Então não seja cachorro louco daí. Vá lá, faça esse curso aí, tá? Para você ter um caminho certo, correto na sua profissão e na sua própria questão pessoal, na sua personalidade, na sua evolução pessoal. Luísa, muito obrigado. A Luísa, que é uma talentosa coach, né, que sempre, quando ela pode ter essa disponibilidade, está aqui conosco. Certamente nós vamos trazê-la mais vezes, porque esse papel do coach é muito importante, principalmente neste momento que nós vivemos. Obrigado, Luísa. Sucesso lá. Obrigada, Silvio. Será um prazer estar aqui novamente. Muito bem. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Muito bem, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, antes de mais nada, eu quero dar um grande abraço ao nosso telespectador, né, Marquinhos? Marcos Ferreira, que está aqui, pelo grande retorno que nós temos tido do nosso Economia e Desenvolvimento, que já tem mais de 20 anos de existência. Começamos lá em 2002, né? E com o nome de Contraponto, depois nós passamos para o mercado imobiliário e hoje Economia e Desenvolvimento já há mais de 10 anos, aqui com o Lucas, nosso produtor, e está tendo um grande sucesso, principalmente em Capão da Canoa. Muito obrigado a vocês de Capão da Canoa, pessoal que saiu de Porto Alegre, muitos aposentados, amigos meus, inclusive jornalistas que estão lá em Capão da Canoa e que são telespectadores fiéis, né? Fiéis ao Economia e Desenvolvimento, ao Ângelo aí da TV Eleitoral também, que nos auxilia muito nesse desenvolvimento. Muito obrigado, Ângelo. E a todos aqueles que estão também, inclusive, na região de Novo Hamburgo, de São Leopoldo, onde o nosso programa também tem uma grande audiência. Obrigado a todos vocês. E nós, claro, naturalmente, que o Marquinhos é nosso parceiro, nós estamos aqui fazendo cada vez melhor para trazer um produto melhor para todos eles, né, Marquinhos? Com certeza, né, Silvio? A gente tem tido retorno direto, assim, da comunidade, em especial, no nosso caso, aqui na Zona Sul, de diversos pacientes, amigos que têm cada vez mais tido acesso à nossa programação. E isso é muito bom, né, Silvio? Porque a gente vê que realmente tudo aquilo que a gente está produzindo aqui está chegando ali na ponta, que é justamente o nosso telespectador. Está dando o retorno que a gente quer, né? Exatamente. Marcos, qual é o tema de hoje, dessa semana? Hoje nós temos que salientar para uma grande novidade. É sempre bom a gente pensar em notícias boas, né, Silvio? Claro, porque a gente acorda de manhã e o noticiário já vem cheio de situações complicadas, né? Alguns até, como eu digo, a TV começa a sangrar, né? De tanta... Tem muitas armadilhas na informação, aí tem que ter muito cuidado com relação a isso. Muito cuidado.
cuidado cada vez mais, mas eu quero trazer uma notícia boa para a comunidade de Porto Alegre e do estado do Rio Grande do Sul, que a gente finalmente está começando a ter uma disseminação de uma tecnologia importante dentro do meio médico, que é a tecnologia robótica hoje, para poder oferecer cirurgias do tipo que a gente já normalmente faz, que são as cirurgias minimamente invasivas, mas agora com o auxílio de um robô, o que é algo importante no sentido, inclusive, Silvio, pouca gente sabe disso, mas essa tecnologia, ela traz, além dos agregados normais da cirurgia laparoscópica, que é um tipo de ambiente propício para sangrar menos, para oferecer incisões menores e para uma recuperação mais rápida, essa tecnologia também oferece uma vantagem para o cirurgião. Que vantagem é essa? O cirurgião tem a possibilidade de operar sentado, né? Tem a possibilidade de ter menos desgaste físico. E isso é algo importante quando a gente pensa justamente num período agora como a de pandemia, né, com tantos profissionais, né, da área da saúde que estão morrendo, estão sucumbindo, né, a essa praga chinesa, e agora a gente observa, inclusive, que aqueles que não sucumbem, né, não falecem em decorrência da doença, eles ficam com sequelas, inclusive sequelas motoras, enfraquecimento, sequelas neurológicas. Então é tão importante a gente saber que, puxa, existe uma possibilidade também de poder poupar, né? Vamos dizer, a estrutura física do próprio cirurgião, no sentido dele poder ser mais efetivo, durar dentro do mercado de trabalho mais tempo, né? E poder oferecer seus serviços por um período mais longo, justamente porque ele preserva mais o seu organismo no momento em que ele consegue desenvolver essa atividade sentado, né? Muitas vezes são cirurgias muito longas, né, Silvio? É muito importante isso, né? É essa questão da ciência médica aplicada, né, que hoje em dia é fundamental, né? Crucial, Silvio. A gente observa que o que antes era algo que estava restrito a pequenos grupos, né, principalmente hemisfério norte, Estados Unidos, Europa, hoje está começando a se disseminar mais no Brasil e principalmente aqui no nosso meio, em Porto Alegre. A gente está tendo a chance agora de receber em vários outros hospitais esse dispositivo, né? São negociações que esses hospitais estabeleceram com um dos fabricantes, na verdade, que domina o mercado, mas que, graças a Deus, está começando a ficar mais disponível aos cirurgiões, né, para que eles possam, de fato, agregar essa tecnologia no seu arsenal de ferramentas para o tratamento de pacientes que têm necessidade de se submeter a uma cirurgia para resolver a sua doença, né? Bom, o Dr. Marcos Ferreira está desde o começo lá da pandemia, o ano passado, aqui conosco, está sempre trazendo a sua contribuição séria, né, científica, médica, a respeito disso, porque tem muitos palpiteiros por aí, sobretudo os grandes veículos de comunicação, né, disseminando a desinformação, aliás, propositadamente desinformando, porque tem um outro objetivo que não é o de resolver o problema da pandemia. Mas como é que o senhor está observando o momento atual da pandemia, esses cuidados que a gente deve ter ainda? E eu imagino que um retrocesso quase que é impossível acontecer, né? Mas sim uma administração mais responsável da pandemia, Dr. Marcos. A percepção que a gente tem é que, de fato, as autoridades de saúde têm começado a utilizar cada vez mais o arsenal que a ciência vem colocando à disposição. E quando a gente fala na ciência, a gente tem que cuidar do que efetivamente é a ciência, e não aquela escolha de ciência que vai me dar a narrativa, né? Então, isso a gente tem vivido, infelizmente, né? A população tem sido vítima de narrativas científicas, né? Ou pseudocientíficas algumas, o pior é isso. E quando eu falo nesse sentido, eu costumo colocar isso no aspecto de quando nós estamos falando de um estudo científico, nós podemos ver esse estudo científico dentro do viés do seu resultado exclusivamente, mas podemos ver também o estudo científico dentro de um conjunto de estudos, né? E para isso a gente tem o que a gente chama de meta-análises, né? Que são os estudos de revisão sistemática, os estudos de meta-análise, que reúnem vários estudos. Por que isso é importante, Silvio? Porque a gente vê que muito daquilo que vinha sendo condenado como não ciência, né, a utilização de medicações, inclusive no tratamento inicial do Covid, hoje várias meta-análises, vários estudos de revisão têm mostrado, sim, que são medicações úteis, né, que existem medicamentos úteis, de fato, para reduzir a replicação viral. Nós não estamos falando de cura da Covid, né, Silvio? Nós estamos falando, sim, de formas de reduzir o impacto da doença no organismo do indivíduo.
E isso, de fato, nós temos várias medicações para isso. E não aquele discurso, Silvio, de que simplesmente fica em casa e espera vir a falta de ar e aí vai para o hospital para ser entubado, Como né? disse o primeiro-ministro da Saúde, aquele o seu Mandetta, que é o principal responsável, né, pela disseminação da desinformação. Aliás, o Mandetta, se lá depois a história vai mostrar isso, foi o principal articulador de um processo todo que se encaminhou para a disseminação maior do coronavírus aqui entre nós, porque ele, eu nunca esqueço, eu estava lá na RDC TV, tu participaste algumas vezes lá, e na noite em que ele deu essa entrevista, eu digo, olha, pela primeira vez, naquela oportunidade, pela primeira vez, eu estou ouvindo um médico dizer que quando você tem um sintoma de tal doença, você fica em casa. Nunca eu vi na história da medicina. É inacreditável, Silvio. Mas, na verdade, a gente tem que pensar que esse contexto é muito maior, né? Quando a gente imagina, né, tem um vídeo já circulando também nas redes sociais, questionando inclusive a participação das Big Techs, né? Então, as grandes companhias de informação e das redes sociais, Facebook, Twitter e outras tantas, que, na verdade, suprimem a informação, né? Tudo aquilo que não entra de acordo com o discurso deles, né, mesmo que seja ciência, e eu trago uma informação muito importante no sentido de uma frente de médicos americana, essa frente chamada Frontline COVID Critical Care, ou seja, é uma linha de frente de combate à Covid dos intensivistas dos Estados Unidos, que se uniram para fazer revisões sistemáticas das medicações disponíveis para o tratamento do Covid. E esse grupo de médicos, Silvio, conseguiu demonstrar, inclusive no Senado americano, que havia, sim, opções disponíveis para o tratamento inicial da doença. E isso é muito sério, porque, inclusive, o vídeo desse depoimento no Senado americano foi suprimido das redes sociais, né? Quer dizer, nós temos uma ação de censura direta das Big Techs em relação a todas as outras opiniões, né, e evidências que sejam contrárias àquilo que eles entendem que seria o manejo de uma pandemia tão séria como essa. Eu fico impressionado de ver assim as entidades que representam os grandes veículos de comunicação, aqui no caso a Associação Gaúcha das Empresas de Rádio e Televisão, a AGERT, defendendo os meios de comunicação que deliberadamente, ou que claramente, vergonhosamente escondem a informação, deformam a informação. Então eu te digo o seguinte, Marquinhos, aqui, ó, apesar de as redes sociais estarem em alguns setores, estarem sendo censuradas, ainda existem flancos que podem nos dar exatamente aquilo que está acontecendo. Quer dizer, nós hoje podemos confiar mais em determinadas redes sociais do que nos grandes veículos. Para mim, como jornalista, é uma grande frustração. Eu trabalhei na Globo no começo da minha carreira, trabalhei no Jornal do Brasil, o Estado de São Paulo, o Globo, como citei, e esses eram grandes veículos respeitados. Hoje não se tem a mínima respeitabilidade. Quer dizer, a credibilidade desses veículos é a informação correta. Isso que dá credibilidade para o veículo. Eles colocaram no ralo. Quer dizer, é lamentável, né, que nós tenhamos chegado a esse ponto. É muito triste porque denota que, de alguma forma, existem outros interesses, né, Silvio? Com certeza. Eu acho que o fato de nós vivermos hoje num mundo que está basicamente dividido, né, entre opiniões e posições muitas vezes exacerbadas, né, do ponto de vista político, social e assim por diante, formas, eu acredito, de ver o mundo bastante antagônicas, e nesse sentido, principalmente, existia uma predominância, inclusive, de uma nação que, de alguma forma, tem procurado influir nos meios de comunicação, né? Não é segredo para ninguém, né, que o grupo de mídia chinesa fez acordos de cooperação com as grandes redes de TV no Brasil, né? Então, inclusive, pautando, né, toda forma de informação que ia chegar sobre a questão da pandemia para o público em geral, né? Quer dizer, de uma hora para outra nós não podemos nem falar sobre a origem do vírus, mas é proibido utilizar o termo gripe ou doença chinesa, vírus chinês, em algumas áreas. Mas nós falamos em variante brasileira, falamos em variante sul-africana, Manaus e assim por diante. Tal. Quer dizer, que tipo de censura nós estamos sofrendo, né? Agora, claro, se mudou para a variante alfa, beta, gama, delta, mas, de qualquer maneira, a gente observa essa grande influência, inclusive de meios de comunicação
externos, né, que não são meios de comunicação nacionais, né, que atuam dentro do país e que passam a ditar pautas de informação para a nossa população. Quanto de serviço isso tem sido para a população em geral e para o manejo dessa grave pandemia, né, Silvio? Na verdade, os interesses são globais, né? Eu sempre digo o seguinte, Marcos, em 2017, a eleição foi em 18 do Bolsonaro, eu sempre digo o seguinte, essa dicotomia, essa exacerbação das posições direita e esquerda, foi muito bom que tenha acontecido. Por quê? Na minha visão. Porque ali se viu que atrás de um partido político, atrás de um líder político, existe toda uma ideologia. Nós não conhecíamos isso. Então, hoje nós percebemos quem é que é o Brasil assim e quem é que é o Brasil assado. Então, nós sabemos exatamente para qual lado que quer, da liberdade, da manutenção dos valores, ou aquele setor que faz um niilismo. Niilismo o que é? A destruição de valores. Um niilismo ideológico, acabando com os valores da religião, da família, para implantar o quê? Implantar aquilo que os chineses sempre fizeram, que é um comunismo ateu. Então, na verdade, nós estamos nos defrontando com um projeto global que quer, através da liderança da China, antes foi a União Soviética, lembro, lá na década de 50, exatamente, 60, e hoje a China substitui. E eu só fico imaginando se esse vírus tivesse sido criado e ampliado a partir dos Estados Unidos, o que não seria aberração. Não, é uma coisa surpreendente, porque a gente deve lembrar que esses regimes totalitários, né, Silvio, como tu levantaste aqui, inclusive, a própria questão de ainda estar muito vivo dentro da sociedade o aspecto de doutrinação, na verdade, né, da população em geral. Em todas as áreas. A gente vê isso dentro, infelizmente, dos órgãos de imprensa, a gente vê isso nas escolas, nas universidades. E essa doutrinação contra os valores que são os nossos valores nacionais, os valores da família, os valores da religião, os valores da livre iniciativa, os valores, em suma, da liberdade, né, como um todo, isso tem sido atacado sistematicamente, Silvio. E as pessoas acabam não percebendo isso. E é isso, esse é o nosso papel aqui. Quando a gente fala essas coisas, a gente gostaria de estar falando outras coisas mais práticas e tal, mas a gente tem que falar isso porque esta doutrinação, ela, no fundo, ela vai lá num outro objetivo, que é o objetivo contrário completamente àquilo que nós queremos para esse país. É por isso que é importante falar. O objetivo final, pelo que parece, é efetivamente estabelecer uma censura, uma dominação, um totalitarismo, né? Situações de privação de liberdade, né? E que, em última análise, é o que boa parte do povo chinês hoje vive. Né? Quer dizer, a própria imprensa repercutindo muito pouco o fechamento de um dos únicos jornais de oposição lá em Hong Kong, né? Quer dizer, os chineses tinham prometido para o mundo que haveriam 2 sistemas, né? Na China e em Hong Kong, e agora Hong Kong acaba sendo submetida, né, ao tacão, ao porrete chinês e fechando seus órgãos de imprensa. Não, e a destruição de valores cristãos. As igrejas, sejam elas a igreja católica, a igreja evangélica, todas as igrejas estão sendo hoje destruídas, incendiadas na China. Então é isso que nós temos que perceber, é isso que nós temos que levar em conta no momento de apoiar este ou aquele lado. Então, Marquinhos, é muito bom sempre conversar contigo, tá? Uma boa semana, até uma próxima oportunidade. Até a próxima, Silvio. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui contigo e com todo o nosso público. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome.
Muito bem, nesse último bloco do Economia e Desenvolvimento dessa semana, nós vamos falar sobre um assunto que nós temos pautado muito aqui no programa Economia e Desenvolvimento, que é a questão de gestão de pessoas. E nada mais do que receber pessoas que são especializadas nisso e que estão sensibilizadas com o momento que nós vivemos, né? Nós vivemos um momento difícil, tem uma pandemia, as pessoas, de certa maneira, foram atingidas de uma forma ou de outra, outras de maior grau, outras de menor grau, mas todas elas, trabalhadoras e tal, foram atingidas por isso. E a Patrícia Oliveira de Oliveira, Patrícia, muito prazer em tê-la aqui. Prazer Espero que meu, seja a Silvio. primeira de várias vezes, né? Porque tu trabalha numa área que hoje vai ser fundamental para as empresas, que é a área de gestão de pessoas. Isso mesmo. A gestão de pessoas, né, Silvio, por muito tempo ela foi vista nas grandes empresas como apenas um gerador de despesa, né? Um custo, né? É um custo. E hoje, com o momento que a gente está vivendo, o nosso setor ele foi decisivo, né? Para que todo mundo se adaptasse dentro da empresa, né? A gente funciona como um mediador, né, entre o empregado e o empregador, e o nosso papel foi fundamental aí para algumas adaptações aí na pandemia. E veja bem, né, Patrícia, é uma coisa interessante que tu colocas aí, porque a pandemia, ela mudou muito substancialmente a forma de relacionamento das pessoas, entre elas dentro da própria empresa e delas com a empresa, com a direção, inclusive, né? E isso aí tem que ser retrabalhado, tem que ser redimensionado, tem que ser reestruturado. Esse é o teu papel. Mas isso também atinge a direção, né? Não só os funcionários, mas a direção. Sim, atingiu bastante, né? Porque hoje a direção da empresa, ela espera resultado, ela espera que as entregas sejam eficientes, só que ao mesmo tempo ela tem que ter a empatia de saber que as pessoas que trabalham para a empresa saíram do dia para a noite de uma sala de reuniões para a sala de casa para trabalhar. Então, a nossa diretoria, né, a Russell, ela entendeu que a gente precisava fazer alguma coisa para deixar o pessoal que estava em casa trabalhando, trabalhar de uma maneira mais flexível, né? Ali na Russell a gente implementou bastante coisa, a gente mandou computador, cadeira, a gente começou com auxílio home office para o pessoal. Então, foi a maneira que a gente achou de continuar cobrando resultados deles, dos colaboradores, e também de fazer a nossa parte, para que isso fosse o menos drástico possível, né? Qual é a percentagem de trabalhadores da Russell que acabaram tendo de ficar em home office? Hoje, a maioria do pessoal está híbrido. Eu posso dizer que, assim, 70% do pessoal está híbrido. Eu tenho, talvez, umas 20% está fixo home office, não vai na empresa para praticamente nada, assim, mas a grande maioria está em formato híbrido. A minha filha é gerente do Itaú Personalité, e ela recebeu outro dia, eu tenho que fazer esse registro aqui, até citar o banco, uma comunicação de que o banco está decidindo que agora alguns gerentes, no caso dela, vão continuar trabalhando no home office. Quer dizer, isso é algo que veio para ficar, inclusive, na Russell? Sim, é uma tendência. A nossa sede, né, a matriz da Russell é em Porto Alegre, e a gente tem uma sede bem grande ali. A gente já está até revendo algumas coisas assim, porque a tendência é que a gente fique menor, né? Menor. E eu lembro aqui o Bradesco. O Bradesco, por exemplo, eu li uma entrevista do presidente do Bradesco a semana passada, e ele está dizendo que o Bradesco vai fechar mais de 1.000 agências. Quer dizer, hoje, o fruto desta pandemia vai ser um redimensionamento empresarial. Sim, com certeza. E outra coisa, né, que a gente tinha muito receio no início, né? Agora o pessoal não vai mais vir na empresa, a gente vai perder um pouco o vínculo, né? E para nós, da Russell, foi muito positivo, porque a gente tem regionais em todo o Brasil. Sim. Então, antes a gente fazia algumas ações regionalizadas, né? A Regional de São Paulo fazia ação dela, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Hoje, a gente consegue juntar toda a empresa numa reunião online, que acontece mensal. Todo mês a gente tem um momento de 1 hora de toda a empresa para falar sobre ações da empresa. E algumas ações também. O aniversário da empresa, a gente comemorou numa festa online. Na próxima sexta-feira a gente vai ter um evento grande que vai ser a festa junina. Então a gente conseguiu aproximar bastante todo mundo, mesmo com a pandemia. E é uma coisa interessante porque eu aqui estou acostumado a fazer cobertura de eventos, grandes eventos que acontecem sobretudo na Serra, Gramado e Canela, né? E eu vejo assim a preocupação desse pessoal que promove eventos. Porque muitos desses eventos que antes eram localizados fisicamente em grandes auditórios e tal, previstos, programados, aparelhados para isto,
certamente vão sofrer isso, porque, por exemplo, assim, tem umas instituições aqui da área de petróleo e gás aqui do Rio Grande do Sul, eles acabaram com agora vão fazer só online vai reduzir custos, vai ter, quem sabe, até o mesmo, mas nada substitui a questão presencial, né? Essa é uma coisa importante. Isso a gente sente falta, né? Então, tanto que o pessoal vai ainda híbrido e a gente espera, né, que passe isso de uma vez para a gente poder estar mais perto, né? Eu acho que vai se poder, né, Patrícia, tu que é especializada nesse assunto, vai se poder combinar as duas coisas, o home office, quer dizer, fazer eventos online, por exemplo, de poucas pessoas, pode fazer online, continuar fazendo, né? Sim. E os grandes eventos, naturalmente, porque eles também são agregadores de valor para a empresa, para o local, enfim, essas coisas também deverão ser manifestadas a partir, digamos assim, de um arrefecimento dessa questão da pandemia. Sim, isso mesmo. Bom, a questão das mídias sociais, como é que tu vê como gestora de pessoas, recursos humanos e tal, e as mídias sociais nas empresas? As mídias sociais nas empresas, elas são fundamentais, né? A gente tem na empresa hoje um setor de marketing que é gerido pelo Bruno Celidônio, que é especialista no assunto aí, pode... Grande abraço, meu amigo Bruno, falo muito com o Bruno. Ele é especialista aí, mas ela tem sido fundamental, assim, ela é o trampolim, né, da empresa para comunicação interna, comunicação externa também, né, a visibilidade que isso nos traz é muito importante. E falando em visibilidade, né, a gente teve uma resposta muito positiva sobre todas as ações que a gente teve, que a gente fez na pandemia, né, e a gente teve uma certificação que a gente ganhou agora. Uma pesquisa? Uma pesquisa. É a GPTW, que são as melhores empresas para se trabalhar. E a GPTW fez a pesquisa lá com os nossos colaboradores e 89% dos nossos colaboradores falaram que a Russell é um excelente lugar para se trabalhar. Então, essa foi uma conquista bem importante, assim, e que isso também está sendo bem trabalhado nas nossas mídias aí. Que beleza. Eu me lembro assim que as 5 grandes da área de controladoria, auditoria, contabilidade, né? Hoje a Russell pode-se dizer que ela está entre estas também, né? E até foi importante tu falar isso, das Big Four, a GPTW, apenas 2 delas têm, né? E a Russell aí conseguiu, então, se igualar nessa questão aí de uma empresa que é boa para se trabalhar. E o Rio Grande do Sul, como é que está no ranking da Russell? Assim, porque ela naturalmente é uma empresa mundial, né? E aqui no Brasil tem vários locais onde ela atua. O ranking do Rio Grande do Sul na Russell? Daí eu não vou saber te falar. Mas eu digo assim, o Rio Grande do Sul é um ponto importante para a Russell, né? Porque é um mercado exportador, é um mercado de grandes empresas. Aqui, exatamente. Por exemplo, o IBGE, Patrícia, no ano passado eles fizeram um balanço, e eu tive acesso a isso, porque a Fundação Getúlio Vargas, de certa maneira, onde eu estudei, ela repercutiu esse assunto, que o Rio Grande do Sul é o estado no Brasil onde há o maior número de empresas longevas. As empresas duram mais aqui. Sim. É uma característica do gaúcho isso também, né? Sim. Esse apego à tradição. Porque o gaúcho, ele preza muito pela qualidade, né? Isso a gente vê muito quando, por exemplo, a gente vai para o Nordeste, uma das coisas que a gente mais sente lá é a questão do atendimento, né? Aqui a gente preza o bom atendimento, né? E principalmente numa questão de empresa de prestação de serviço, como a nossa, né? E de serviços técnicos, né? Então, a gente preza muito por isso é fundamental e não é uma característica da Russell, isso é uma característica de empresas gaúchas, isso eu E a maioria, os funcionários da Russell são todos gaúchos ou tem gente que veio de fora? Não, a gente tem em vários lugares. A gente tem Rio de Janeiro, Paraná, Distrito Federal, São Paulo e Belo Horizonte. E a Patrícia Oliveira de Oliveira é de onde? De Porto Alegre. De Porto Alegre? Sim. Que legal. Sim. E a tua experiência nesse ramo, como é que começou? Como é que tu começaste, Patrícia? Eu comecei na Russell em 2019, eu entrei lá como na parte técnica, como auditora. E aí, em 2020, 2021, desculpa, eu fiz essa transição para a gestão de pessoas, né? Então, na gestão de pessoas na Russell, Tem um fruto maravilhoso da pandemia. Isso. Da pandemia, né? E da Russell. Que tu começou lá em 19, quer dizer, pegou 20, né? Em 19, que mês que tu entraste lá? Junho, quer dizer, a pandemia começou praticamente no fim de 19. Exatamente. Veio para cá em março, em fevereiro, março de 20. E tu pegou toda essa bagagem. Então é importante isso, porque na verdade despertou em ti essa questão, essa visão que tu já tinha, né? Mas despertou mais, ainda teve mais, digamos assim, ela foi muito mais enfatizada de geração, de gerar, né? As questões das empresas e do negócio com o recurso humano. Exatamente, isso eu sempre falo dentro da empresa, que isso é um ponto positivo que eu trago a meu favor,
Que eu tenho uma visão de pessoas, de gestão de pessoas, mas eu também tenho a parte mais técnica, né? Que eu acho que essas duas combinações aí foi bem positivo para mim e para a empresa. É uma coisa muito complexa, eu não deveria deixar para o final, mas de qualquer maneira eu vou te perguntar assim rapidamente. Hoje nós estamos vivendo uma questão de desemprego, pessoas buscando oportunidades de negócios, e aquelas pessoas, do ano passado para cá, 2.700.000 novos MEIs, micro e pequenas empresas individuais, foram criadas no Brasil. E essa é uma saída das pessoas também, né, que perde o emprego. Sim, é uma saída e até a questão de custo para a empresa que é a que contrata, né, que é o empregador. Então, alguns projetos específicos, alguma coisa assim, a gente acaba tendo que buscar esses profissionais no mercado, né? E o que aí a gente não teria como contratar ele por muito tempo, porque não teria demanda suficiente, mas para aquele projeto em específico, sim. Então, a gente acaba procurando esses profissionais no mercado, sim. E até porque, pela minha experiência, por ser economista nesse meio, aí muitas empresas, nós sabemos que o custo de contratação no Brasil ainda é muito alto e tal, é muito complexo e desestimula muito as empresas a isso. De qualquer maneira, qual é o recado final que tu daria para aquelas pessoas que querem ter o seu próprio negócio? Eu daria o recado, então, para vocês, não desistam, né? Tenham persistência. E a MEI hoje, ela é uma tendência, né? É claro que ela não te dá tanta estabilidade, né? Mas ela é uma tendência e tem bastante mercado. Acreditem no negócio, acreditem em vocês e vai dar tudo certo. É um grande desafio, tá certo. Parabéns pela entrevista, Patrícia, muito obrigado pela tua presença aqui. Um grande abraço ao pessoal da Russell aí que proporciona essa possibilidade de trazer essas coisas fundamentais, né? Para que as pessoas possam ser felizes, se realizarem e prosperarem, que é o importante. Obrigado e até a próxima oportunidade. Obrigada, até mais. Bom, nós encerramos nosso Economia e Desenvolvimento nesta semana, desejando para vocês uma bela semana de trabalho. Na semana que vem estaremos aqui de volta. Um grande abraço, muito obrigado pela audiência e muito obrigado pela fidelidade. Até lá.